Capítulo 90 Nível Yuandan Inicial. Pai, o que está acontecendo? Ao ver que Lin Zhenqian pousar seguramente no chão, Lin Xiao e o resto se precipitaram apressadamente e perguntaram com vozes preocupadas. Eu não sei. Lin Zhenqian levantou as sobrancelhas enquanto ele balançava a cabeça antes de continuar. Aquele que atacou deve ser um mestre dos símbolos de primeiro ou segundo selo. Depois de ouvir essas palavras, embora tivessem esperado isso antes, as expressões Lin Xiao e do resto ainda mudaram involuntariamente. Preocupados, eles perguntaram: poderia ser um especialista que foi convidado pela família Lei? Lin Zhenqian ficou em silêncio por um tempo antes de responder: não deve ser, embora a energia mental de antes fosse poderosa, não me pressionou muito. Em vez disso, parecia mais como se estivesse tentando me testar. Se esse especialista fosse convidado pela família Lei, ele não faria tal coisa. Poderia um especialista estar escondido em algum lugar perto do feudo das árvores de aço? Lin Xiao disse com espanto. Talvez. Lin Zhenqian assentiu com a cabeça. Ele logo se lembrou da energia mental que sentiu sondando há um tempo atrás. No entanto, a diferença de força da energia mental daquele tempo era completamente incomparável com o ataque de hoje, portanto ele não sabia se os dois eram a mesma pessoa. Nesse meio tempo, envie secretamente pessoas para pesquisar as áreas próximas do feudo das árvores de aço. Se eles encontrarem quaisquer pessoas suspeitas, não os ofenda. Se a outra parte realmente está apenas tentando nos testar, talvez possamos conseguir que ele se junte com nossa família Lin. Lin Zhenqian instruiu. Sim, senhor. Lin Xiao e o resto assentiram com a cabeça. Se a outra parte fosse verdadeiramente um mestre dos símbolos, ele seria uma grande ajuda para a família Lin se fosse recrutado com sucesso. Enquanto Lin Zhenqian, Lin Xiao e o resto conversavam, uma sombra vermelha rapidamente chegou de uma parte mais profunda do feudo das árvores de aço. A ponta do pé de Lindong entrou em contato com as costas do tigre enquanto pulava e logo após pousava em frente de Lin Zhenqian, alegremente perguntando: avô, você conseguiu? Sim, eu consegui. Desta vez, ser possível avançar para o nível Yuandan é em grande parte graças a você, seu pequeno pirralho. Ao ver Lindong, o sorriso de Lin Zhenqian se tornou muito mais suave quando ele sorriu e acenou com a cabeça. De agora em diante, nossa família Lin finalmente tem seu primeiro praticante de nível Yuandan. Lindong também estava bastante animado, ele também entendia claramente o quanto um praticante de nível Yuandan significava para a família Lin. Eu ainda não posso ser considerado um praticante de nível Yuandan. Na melhor das hipóteses, estou no nível Yuandan inicial. Lin Zhenqian riu quando abriu as mãos e disse. Nível Yuandan inicial. Lindong ficou atordoado. Para ser mais preciso, o nível Yuandan é composto por 3 níveis. O primeiro é semelhante ao que acabei de avançar. É conhecido como o nível Yuandan inicial. Depois de passar por este nível Yuandan inicial, ainda existe o nível Yuandan avançado e perfeito. Lin Zhenqian sorriu quando explicou. No passado, o nível Yuandan parecia bastante distante e remoto, então era normal que Lindong não soubesse sobre os diferentes níveis desse estágio dessa alta classe. Lindong ficou um tanto surpreendido. Obviamente, ele nunca esperava que o chamado nível Yuandan fosse realmente dividido em níveis tão delicados. Então, e depois do nível Yuandan? Perguntou Lindong curiosamente. Você já ouviu esse verso? Na jornada de autocultivo, roubar yin e yang, agarrar, criar e transformar, virar o nirvana, copiar a vida e a morte. As várias etapas do nosso treinamento estão contidas nessas palavras. Lin Zhenqian teve um leve sorriso em seu rosto enquanto continuava a explicar. Roubar yin e yang se referem à energia yin yang absorvida durante os níveis Yuan da Terra e Yuan dos céus. Sintetizar energia Yin e Yang, condensando-o em um Dan e os níveis após o nível Yuandan se refere aos chamados 3 estágios: agarrar, criar e transformar.
Os 3 níveis: agarrar, criar e transformar. O nível criação da forma, o nível criação do que, o nível da manifestação são coletivamente conhecidos como os 3 estágios de agarrar, criar e transformar. Enquanto ele falava sobre esses 3 níveis, a veneração era evidente na face Lin Zhenqian. Embora ele tenha entrado no nível Yuandan inicial hoje, ele entendia que ele ainda estava muito longe do nível da criação. Se alguém é capaz de avançar para os 3 níveis de agarrar, criar e transformar, alguém poderia se chamar um especialista em nível superior no grande Império Yan. O atual chefe do meu clã Lin é um praticante do nível da criação. Nesse nível, praticamente não poderia ser desafiado sob os céus. Lin Zhenqian suspirou suavemente quando disse isso. Enquanto olhava para o olhar de reverência no rosto de Lin Zhenqian, Lin Dong lambeu os lábios, seu coração de repente tremeu. Seu objetivo nunca seria apenas um mero nível Yuandan. Quanto ao nível Nirvana após o nível da criação, é tão misterioso e profundo que não consigo entender. Lin Dong silenciosamente acenou com a cabeça, se certificando de esculpir cada palavra desse verso no fundo do coração. O pai é muito modesto. Embora seja somente o nível Yuandan inicial, no final ele já entrou nesse nível. Mesmo na cidade de Yan, já é considerado muito bom. De um lado, Lin Xiao e o resto riram enquanto o observavam. Lin Zhenqian sorriu antes de dizer, como a situação está recentemente. Ao ouvir estas palavras, as expressões felizes de Lin Xiao e o resto enfraqueceu. Depois de hesitar por um tempo, eles relataram os eventos das famílias Lei e Xi fazendo um movimento contra as mulheres e crianças da família Lin, além da situação mais recente e estranha em que as famílias Lei e Xi estavam. A família Lei está realmente tratando nossa família Lin como um espinho do pé deles. Depois de ouvir o relatório de Lin Xiao, a expressão de Lin Zhenqian também escureceu. Lin Xiao acenou com a cabeça. No passado, a família Lin permaneceu silenciosa. Embora a família Lei não tivesse bons sentimentos em relação a eles, eles pelo menos colocavam uma fachada ao tolerar a família Lin. No entanto, desde que o feudo das árvores de aço e a mina de pedras Yangyuan foram obtidos pela nossa família Lin, a família Lei passou a considerar nossa família Lin somente como um inimigo. Se houvesse uma chance, a família Lei provavelmente eliminaria a família Lin e os arruinaria. Pai, qual o nosso próximo passo? Perguntou Lin Ken em voz baixa. Agora que Lin Zhenqian alcançou com sucesso o nível Yuandan inicial, não havia ninguém que fosse seu oponente em toda a cidade de Qingyang. Portanto, eles não precisavam mais se preocupar com as famílias Lei e Xi se juntando. Envie homens para observar rigorosamente todos os movimentos das famílias Lei e Xi. Além disso, entre em contato com o dojo da Lâmina Furiosa. Quando chegar a hora de fazer o nosso movimento, seria melhor se colaborássemos. Lin Zhenqian murmurou. Depois de elaborarmos os acordos de cooperação, agiremos juntos e acabaremos com a família Lei. Um brilho gelado apareceu nos olhos de Lin Zhenqian ao dizer estas palavras. Depois de suportar tão pacientemente por tantos anos, finalmente era hora de seu contra-ataque. Sim, senhor. Lin Xiao e o resto assentiram com a cabeça em reconhecimento. Embora tenham se entrincheirado durante esse período de tempo e ignorado as suspeitas e previsões do mundo exterior, seus corações incharam e agora os sentiam pouco estufados em seu peito. Além disso, as táticas utilizadas pelas famílias Lei e Xi já haviam causado raiva a ferver em seus corações há muito tempo. Ao ver que todos estavam em alta moral, Lin Zhenqian também riu quando uma luz fria brilhou em seus olhos. Lei Bao, já que você quer exterminar minha família Lin, definitivamente não vou deixar você fazer isso. Desde que Lin Zhenqian avançou com sucesso para nível Yuandan inicial, a defesa do feudo das árvores de aço ficou um pouco relaxada. A família Lin também já não se escondeu e, em vez disso, enviou alguns espiões para a cidade de Qingyang para descobrir os movimentos das famílias Lei e Xi.
Quanto à discussão, eles também fizeram contato rapidamente com o dojo da Lâmina Furiosa. A relação entre as duas facções se tornou bastante boa devido ao tratamento das famílias Lei e Shi. Assim, depois de ouvir que a família Lin desejava cooperar com eles, o dojo da Lâminas Furiosa não rejeitou imediatamente a proposta, mas hesitou um pouco. Afinal, ninguém realmente queria guerrear com as famílias Li e Shi. Embora as duas famílias fossem odiadas, elas eram facções realmente muito fortes. No entanto, essa hesitação desapareceu instantaneamente como fumaça no ar frio quando souberam que Lin Zhentian avançou com sucesso para o nível Yuandan inicial. A colaboração já era possível. O dojo da Lâmina Furiosa claramente entendeu o quão intimidante Lin Zhentian era depois de avançar para o nível Yuandan inicial naquele momento. No entanto, assim que as duas partes terminaram suas discussões no segundo dia, um convite das famílias Lei e Shi foi enviado ao feudo das Árvores de Aço. Depois de esperar por cerca de 2 meses, houve finalmente um movimento das famílias Lei e Shi.